É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 22/11, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Jogo decisivo do Flamengo hoje, pessoal, às 9h30 da noite, contra o Bragantino. O Flamengo não pode nem pensar em tropeçar diante do Bragantino. Tem que fazer o dever de casa, tem que cumprir o seu dever para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Pessoal, bora aqui pro conteúdo, sem mais enrolação, bora pra notícia. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora 1h01 no horário de Brasília. A gente começa o Globo Esporte falando da 35ª rodada do Brasileirão, que começa hoje. O Vasco, é o único carioca que joga amanhã. Vai pegar o Bahia e você vai ver ao vivo na Globo às 4 da tarde. Vamos começar com o líder Flamengo, que hoje recebe o Bragantino no Maracanã. A Débora Gares já está por lá. Débora, qual é a expectativa? Maracanã lotado mais uma vez, certo? Seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bom, Mari? Boa tarde para você e para todos. Não podia ser diferente, né? O time brigando para se manter nessa liderança. É o penúltimo jogo antes da final da Libertadores e é também uma despedida da torcida aqui no estádio antes dessa final. O Flamengo até enfrenta o Atlético Mineiro na terça-feira, só que é lá em Belo Horizonte. Volta ao Rio de Janeiro, mas só para pegar aquela energia boa do Aeroflá antes de seguir para Lima, onde enfrenta o Palmeiras no sábado. Então a expectativa é de mais de 60 mil pessoas por aqui. No momento só restam poucos ingressos naquele setor mais caro. E o retrospecto do Flamengo como mandante nesse brasileiro é ótimo. O time está invicto, são 12 vitórias e 5 empates, então a torcida vem com toda essa animação logo mais para cá, Mário. Perfeito, Atlético que decide hoje a Sul-Americana. Mas ainda sobre o Flamengo, o Felipe Luiz está cheio de problema para escalar o ataque, Débora. Então quem é que deve começar jogando contra o Bragantino? O Felipe Luiz dessa vez tem alternativas, mais do que contra o Fla-Flu, inclusive, né? Porque ele conta agora com todos aqueles jogadores que tinham sido convocados, que da vez passada nem todo mundo podia atuar. Além disso, o De La Cruz deve estar à disposição, recuperado de problema no joelho. O Léo Ortiz ainda é dúvida, ainda com problemas no tornozelo, com dores. E os desfalques certos são o Pulgar e o Saul, vão cumprir suspensão. Vamos ver junto a provável escalação, então. A gente deve ter o Rossi no gol, o Varela de volta à lateral direita, o Danilo começando como titular ao lado do Léo Pereira, o Alexandro de volta à lateral esquerda. No meio-campo, o Jorginho, o De La Cruz, o Arrascaeta, que é o vice-artilheiro desse Brasileirão com 17 gols, e lá na frente aí as dúvidas no lado direito, Luiz Araújo ou o Carrascal, do lado esquerdo, o Lino, que não vem jogando bem, ou o Cebolinha, que está numa crescente, e lá na frente o Plata ou o Bruno Henrique que sentiu desconforto na coxa no último jogo, está sendo monitorado de perto, Mário. Beleza, obrigada, Débora. Arrascaeta que foi superado por Caio Jorge, né, do Cruzeiro na última rodada. Bom, hoje tem Botafogo e Grêmio no estádio Newton Santos. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, o Mengão que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Se não é inscrito no canal Torcedor do Mengão, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações. É o seguinte, a equipe de arbitragem da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo foi definida pela Conmebol e será argentina, hein? Árbitro Dario Herrera e os auxiliares Christian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. Pois é, o VAR será comandado por Héctor Alberto Paletta, que também é argentino. Rapaz, o quarto árbitro vai ser Maximiliano Nicolas
Ramírez, também argentino, o VAR 1, que é o auxiliar do VAR, né? Santiago Fernandes Gandini, uruguaio. O VAR 2 é o Jorge Inácio Balinho, argentino. E o 3 é o Christian Fred Ferreira, do Uruguai. E o quinto árbitro será Martin Sebastian Soppi, do Uruguai. Rapaz, é árbitro pra caramba, hein? E os caras ainda conseguem errar. Mas fica aí a informação para quem gosta de saber quem será o árbitro desse duelo importante marcado para o dia 29. Mas antes desse duelo, as duas equipes têm 2 jogos importantes pelo Brasileiro. O primeiro será nesse sábado, Flamengo, Bragantino no Maracanã, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. E sobre o Palmeiras e o Fluminense, estão criando uma teoria da conspiração. Com todo respeito a você, torcedor rubro-negro, mas você realmente acha que o Fluminense vai entrar em campo para perder para o Palmeiras? De verdade. Vocês acham mesmo? O Zubeldia, ele ia para o Internacional, escolheu o Fluminense, porque tinha chance de ir para a Libertadores. É tudo que ele quer, disputar a Libertadores. O Fluminense não tem vaga na Libertadores ainda definida, embora dispute a Copa do Brasil. Vocês acham que o Fluminense vai entrar em campo para perder o jogo? Os jogadores vão pensar assim, não, vamos perder esse jogo aqui para complicar a vida do Flamengo, sendo que a nossa não está nem um pouco definida. Ou vocês acham que é bom o Fluminense não ir para a Libertadores? Correr esse grande risco? Porque pode não ir para a Libertadores. Ninguém garante que o Fluminense vai ganhar a Copa do Brasil. Se fosse na última rodada do Brasileiro, o Fluminense jogando contra o Palmeiras, não querendo mais nada na competição, aí sim, eu poderia até tentar acreditar nessa história, como muita gente diz que aconteceu em 2009, Flamengo e Grêmio no Maracanã, o Internacional brigando pelo título com o Flamengo, e aí o Grêmio, teoricamente, quis levar a virada no segundo tempo. Isso aí, eu não tenho como dizer. Enfim, leviano da minha parte eu afirmar isso. Agora, dizer que o Fluminense vai perder para o Palmeiras de propósito para prejudicar a vida do Flamengo, gente, com todo respeito, não dá para criar essa teoria da conspiração. Ó, falando agora do Emerson Royal, o jogador deu uma entrevista aí para a imprensa italiana e uma declaração me chamou a atenção e tá dando o que falar aí nas redes sociais. Ele diz o seguinte, comentando a repercussão dele na época de Milan, que a passagem dele, segundo ele lá, foi marcada por muita pressão e exposição. Ele disse, cheguei à Itália com uma sensação um tanto estranha desde o início. Desde o começo, cada vez que eu dizia ou fazia algo, falavam mais de mim do que o Cristiano Ronaldo, mas de uma forma negativa. Sentia que tinha que me esforçar o dobro para ser aceito, e mesmo assim não era. Fecha aspas, disse Emerson Royal. Emerson Royal, com todo respeito, aqui no Flamengo é pior, tá? E a bolinha que você vem jogando, a pressão vai ser muito grande em cima de você, porque você não vem jogando absolutamente nada. E não custa lembrar que esse jogador custou ao Flamengo 9 milhões de euros. Ele precisa jogar futebol. Ele não foi barato. O nível técnico dele está muito abaixo hoje do concorrente dele, Varela, e muito abaixo do ex-titular, que é o Wesley, que hoje está no futebol italiano. Então, Emerson Royal, se você não acordar para a vida, a pressão que você sofreu lá no Milan, ela não vai chegar aos pés da pressão que você vai sofrer aqui no Flamengo. Ou você acha que não será assim? Flamengo é assim. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado. Todo mundo que jogou por seleção em todos os lugares, jogar no Flamengo é a pior pressão possível. É muita pressão. E o Emerson Royal está sendo pressionado para melhorar o futebol dele, que eu repito, futebolzinho assim, ó. Assim. Mas ele pode entregar muito mais. Eu ainda confio em Emerson Royal dando a volta por cima no Flamengo e performando bem. Quem eu não confio mais é o De La Cruz. Inclusive, não dá mesmo para confiar, né? Por exemplo, no treino de quinta e sexta, ele foi a campo, treinou com os jogadores. E aí eu perguntei a uma pessoa do Flamengo, vem cá, ele vai ser relacionado para pegar o Red Bull Bragantino? Essa pessoa me ligou e falou o seguinte, Venê, você deve achar que a gente está exagerando, que a gente fala na base do exagero, que não é dessa forma. Não sei o que você pensa, mas funciona da seguinte maneira com o De La Cruz. Ele treina no campo, mas todos os jogadores se reapresentam ao Felipe Luiz no dia do jogo, no Ninho do Urubu, quando joga no Maracanã. Tem dia que ele se reapresenta com muitas dores e não pode ser relacionado. E é assim, não tem como saber se o De La Cruz será relacionado. Por quê? Porque ele treinou bem,
mas de repente ele sente muitas dores no joelho, dores essas que faz o jogador não poder entrar em campo. Então, é uma incógnita. Eu estou gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite. O Flamengo, os jogadores vão se reapresentar na manhã de sábado ao Ninho do Urubu. E não tem como eu dizer para você que o De La Cruz vai para o jogo. O que eu posso dizer é, ele treinou quinta e sexta com os demais jogadores. Se ele for para o jogo, ótimo. Se ele não for para o jogo, enfim, todo mundo já, entre aspas, já esperava isso. Mas se ele for para o jogo, acredito que ele possa ser titular. Por quê? Pulgar e Saul estão suspensos, não estão à disposição. E aí, o que aconteceria? Ele poderia começar na equipe titular lá do Jorginho, ou ficar no banco, se ele for relacionado, e o Jorginho ser titular junto com o Everton Araújo. O provável time do Flamengo para essa partida, com o Bruno Henrique, podendo iniciar no banco também, um jogador que sentiu dores musculares, chegou a fazer exames médicos, exames esses que não constataram nenhuma lesão, mas lembrando, o Flamengo está há uma semana de disputar uma final de Libertadores. Todo cuidado é pouco, ainda mais com o Bruno Henrique, que será o centroavante do Flamengo na final da Libertadores. Não tem Pedro, não tem Gonzalo Plata suspenso. Inclusive, o Plata deve ser o titular contra o Red Bull Bragantino nesse sábado. Provável Flamengo, Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz está fora do jogo também, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, De La Cruz ou Everton Araújo, Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha podendo ser titular e Gonzalo Plata. Esse é o provável time do Flamengo. O que você acha? Concorda? Faria algo diferente? Eu só acho o seguinte, eu acho um absurdo o Vinha perder espaço para o Ayrton Lucas. Nada justifica isso. Essa, para mim, é a pior convicção do Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas, na hora de montar o elenco dele. Porque o Vinha, para mim, joga muito mais bola que o Ayrton Lucas, que embora em alguns jogos tenha ido bem e tal, não sei o quê, mas, gente, o Vinha tá muito acima. O Vinha, Ayrton Lucas, é isso aqui, ó. É outro nível de futebol, com todo respeito a Ayrton Lucas, que é bom jogador, seria titular em vários outros clubes da Série A, mas no Flamengo, para mim, é a terceira opção na lateral esquerda. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e fui! É isso aí, torcida do Mengão. E bora aqui para mais uma notícia, pessoal. Flamengo e Bragantino. Veja também desfalques de arbitragem e outras informações do jogo da 35ª rodada da Série A. Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Premiere transmite a partida ao vivo e o GE acompanha em tempo real com vídeos dos principais lances. O Flamengo perdeu para o Fluminense na última rodada, mas se manteve na liderança por causa do tropeço do Palmeiras diante do Vitória. Com 2 pontos a mais do que o vice-líder, o time de Felipe Luiz busca uma vitória em casa para ter tranquilidade na ponta da tabela. O treinador terá a volta dos convocados à relação, mas também tem desfalques importantes para o jogo. O Bragantino vem embalado por 3 vitórias seguidas sobre Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro. Os resultados afastaram o Massa Bruta da zona de rebaixamento e reviveram o sonho do time de chegar à pré-Libertadores. O Braga está na 8ª colocação com 45 pontos e quer mais uma vitória para se aproximar do G7. O Bahia é o 7º colocado e tem 8 pontos a mais. Flamengo do técnico Felipe Luiz. O Flamengo tem 2 desfalques importantes no meio-campo. Pulgar e Saul estão suspensos. E o time deve ter a volta de De La Cruz, que ficou fora dos últimos 2 jogos por causa de dores no joelho esquerdo. Ortiz com estiramento no tornozelo direito ainda é dúvida. A provável time do Flamengo é Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha ou Samuel Lino e Plata ou Bruno Henrique. É isso aí, torcida do Mengão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!